Os primeiros cavalos chegaram ao Brasil na época do descobrimento. Mas só por volta de 1800, animais de elite começaram a ser mandados para cá. E foi aí o início da formação dos manga-largas e da miniatura deles, o piquira. Fazenda Bom Destino, município de Rio Novo, perto de Juiz de Fora, Minas Gerais. Este é um dos raros criatórios onde a gente ainda encontra tropa de piquira. A raça deu uma esfriada ultimamente, como explica Carlos Oscar Niemeyer, que vem a ser neto do arquiteto que ajudou a criar Brasília. Parece uma coisa de brinquedo, né? O piquira não deixa de ser um brinquedo, né? Um brinquedo que tem uma função, né? E que função, né? A lida na fazenda aqui, que cria gado guzerá, é feita com o piquira. É ágil, bom de manobra, cumpre o serviço como um cavalo grande faz. A palavra piquira vem do tupi e quer dizer pequeno. Como você pode comparar, ele é menor que um jumento pega e maior que o pônei europeu, no tamanho perfeito para o ensino da equitação infantil. Eu trouxe 24 pôneis da Bélgica, que eu tinha um pônei clube lá e eu tinha... A belga Françoise Denis, que montou escolinha para crianças tanto na hípica de São Paulo como do Rio de Janeiro, não precisou importar mais pôneis depois que conheceu o piquira. Descobri a raça piquira e eu me encantei. Se presta tanto à equitação básica como à avançada. Inclusive, é bom de salto. Carlos Oscar explica que o piquira se originou de vários cruzamentos desordenados. Os fazendeiros foram selecionando os de menor porte até formar a raça. O padrão de altura, na média entre machos e fêmeas, é de 1,20 m. Tem a frente leve, é bem aprumado e de angulações proporcionais, parecendo cópia em miniatura dos marchadores que veremos a seguir. Bem, agora estamos nós em outra cavalgada, desta vez no sul de Minas Gerais, para falar de um marchador que deveria ser chamado de cavalo junqueira, mas acabou ganhando o nome de manga larga, derivando-se para duas raças. É uma história que começa em 1750. Nosso roteiro segue a Estrada Real, uma série de caminhos abertos ainda no tempo da exploração do ouro, atualmente sinalizados com esses marcos de concreto. O trecho que trilhamos fica no município de Cruzília. 263 anos atrás, um empreendedor português de nome João Francisco Junqueira conseguiu da coroa uma imensa faixa de terras nesta região. Aqui ele plantava, criava gado e cavalos. E uma informação básica: como não havia cavalos nas Américas, os colonizadores foram trazendo tropas da Europa a cada viagem de caravela. Os espanhóis espalharam cavalos na região onde fica hoje a Argentina, Uruguai e sul do Brasil. Os portugueses levaram para São Paulo, Rio de Janeiro, todo o Nordeste. Os holandeses para Pernambuco, os franceses também trouxeram. E esses animais foram se esparramando, intercruzando, de modo que em meados do século XVIII já era intenso o comércio de tropas no país. O que o pioneiro Junqueira fez foi aprimorar o negócio contando com tropas marchadoras já selecionadas, como esta iguada da fazenda Angaí, uma linhagem agora com mais de 300 anos. A sede da Angaí, de 1731, ainda está de pé. Aqui morava a família Meireles. Os Meireles foram se casando com os Junqueira, misturando sangue, terras e cavalos. Na região de Cruzília restam ainda hoje muitos criatórios. São mais de 200 num raio de 100 quilômetros. Entre eles as chamadas fazendas Pilares da Raça, como a deste casarão à beira do lago, fundada em 1761. É a fazenda Favacho. Aqui na Favacho morou José Frauzino Junqueira, considerado o homem que mais entendia de cavalo no seu tempo, começo de 1800. Só que ele ficou cego, mas não deixou de selecionar os animais. Mandou calçar o pátio embaixo da janela do quarto dele e, pelo ouvido, pelo batido do casco na pedra, ele sabia se o cavalo era bom marchador ou não, se ficava na tropa ou devia ser descartado. Coube a outro Junqueira, no entanto, a fama por ter mudado a história da criação de cavalos por aqui.
Gabriel Francisco Junqueira, que foi deputado e chegou a receber o título de Barão de Alfenas. Na versão mais divulgada da formação dos manga-largas, o barão ganhou do imperador um imponente garanhão da raça Alter, a mesma que Dom João VI tinha trazido quando montou a primeira codelaria no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia da importância desse cavalo, vamos agora a Portugal, de onde fala o correspondente André Luiz Azevedo. Nós viemos a um dos mais antigos centros de criação de cavalos de raça do mundo. A codelaria Alter Real, a 200 quilômetros de Lisboa, foi criada no início do século XVIII pela família real portuguesa e tem muito a ver com os nossos marchadores. A gente pode dizer tranquilamente que o cavalo marchador brasileiro é filho de um imigrante português, na verdade, alentejano. Foi há quase 200 anos que as éguas e garanhões saíram exatamente de onde eu estou, da codelaria Alter Real, uma missão nobre e difícil, dada por Dom João VI, transformar o cavalo mestiço brasileiro num animal nobre e de andar suave. O Alter Real não é considerado uma raça isolada, mas uma das principais linhas genéticas do cavalo lusitano. Uma das características que a gente logo percebe é a docilidade. Como também é um animal muito inteligente e que aprende tudo de maneira fácil, o Alter Real é usado principalmente em provas de adestramento. Ele já foi às Olimpíadas várias vezes. Agora, uma das estrelas da codelaria, o cavalo Coronel. É ele que vai ser o modelo para explicar os andamentos do Alter Real: passo, trote e galope. A marcha, o Alter Real, em princípio, não tem marcha. Não. E como é que se transformou o cavalo do trote num cavalo marchador? Isso é um trabalho vosso já no Brasil, não é? E voltamos ao Brasil. Com o sangue do Alter, as tropas do sul de Minas ganharam porte, altivez, elegância, mas mantiveram a marcha, caracterizando assim uma nova raça, que foi usada na cavalaria imperial brasileira. Dom Pedro I, que amava cavalos, mandou construir a codelaria Cachoeira do Campo, perto de Ouro Preto. O prédio está de pé até hoje, ultimamente serviu de pousada. Aqui, por volta de 1820 e 30, junto com garanhões de nobre procedência europeia, se usava também o cavalo oficialmente descrito como cavalo junqueira, que na verdade não era de um tipo só. Na região de Cruzília foram desenvolvidas várias linhagens. Por exemplo, nesta fazenda colonial, fundada em 1784, surgiu a linhagem chamada de Bela Cruz. Animais de cabeça delicada, orelhas pequenas, diferentes das orelhas mais alongadas da linhagem Angaí, que tem como marca registrada o olho cor de caramelo. Desta outra propriedade, a Campo Lindo, saiu a linhagem JB, de acabamento geral bem refinado, genética das mais difundidas no sul de Minas. E por que ficou esse nome manga larga? Há várias versões. Na nossa cavalgada, o advogado e estudioso do assunto, Domingos Lollobrigida Júnior, fundador do Clube do Cavalo de Cruzília, resume as três mais citadas. A primeira delas diz respeito a uma fazenda no estado do Rio de Janeiro que se chama Fazenda Manga Larga. E essa fazenda possuía cavalos aqui do sul de Minas e esses cavalos na corte eram conhecidos como cavalos da Fazenda Manga Larga. A segunda versão diz respeito a um cavalo do imperador que teria sido o padreador dessa raça, que se chamava Manga Larga. A terceira versão diz respeito à forma do cavalo movimentar as mãos, as patas dianteiras, né? Como se ele estivesse vestido de mangas largas. A cavalgada que começamos na Favacho termina na fazenda Traituba, sede construída na década de 1820 para receber Dom Pedro I. Visita que não aconteceu, pois o imperador voltou antes para Portugal. O Caxias do Angaí e o Belim do Campo Lindo. Toda a tropa nossa, de todo mundo que está aqui, dá nesses dois cavalos. No quintal da Traituba, a conversa dos criadores, como sempre, gira em torno das celebridades do manga larga marchador. O Radical deixou uma tropa de fêmeas espetacular, égua. Teve também um cavalo do Angaí, que era daqui também, Traituba Sátiro. Ícones de um mundo em que criar cavalo não é só a reprodução biológica, mas a produção de uma obra de arte.